Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de resolução de exercícios do Prof. História, o mestrado profissional em ensino de história voltado para professores de história. Aqui nessa aula, neste vídeo, eu vou fazer uma questão do Prof. História e vou te dar uma aula, uma breve introdução ao tema tratado nessa questão para você aprender e se aprofundar. Então, se você quer entrar no Prof. História, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo. Se você está assistindo no celular, hypa ele também. E se inscreva no nosso canal, me siga nas outras redes sociais também, que eu vou começar a falar bastante do Prof. História. Eu quero ver todo mundo entrando nesse mestrado, especializado ali para professor de História. O mestrado do Prof. História é excelente, acontece em vários lugares do Brasil. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa questão. Questão 9 de 2025, uma questão muito boa, eu gostei bastante dessa questão aqui. É um texto relativamente bem tranquilo de ler, muito bem escrito. Quem escreve ele é o professor Marcos Vinícius, muito bom. E vai falar aqui sobre o Antropoceno. Antes de ler a questão, antes de ler as alternativas, se você quiser fazer já ela, pausa esse vídeo e vamos aqui comigo para a introdução sobre o que é o Antropoceno, o que está sendo discutido aqui. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre o Antropoceno a partir de um texto do Dipesh Chakrabarty, que é um texto, um artigo muito curtinho, mas é muito bom para entender o que é essa ideia de Antropoceno, que já tensiona bastante o que a gente entende pelo nosso período geológico aqui, o período da Terra. A gente é acostumado a pensar esse período nosso atual como se fosse o Holoceno. Mas esse historiador, a partir de outros biólogos, químicos, geólogos, estão pensando a ideia de um antropoceno, centrado no homem, no humano. Então, vamos se aprofundar aqui no artigo que eu trouxe uma pequena explicação, uma microaula aqui sobre o clima da história, 4 teses. O artigo é muito bom, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, esse artigo, caso você queira ler. Primeira coisa, o Chakrabarty ele vai falar que a ideia de antropoceno ela vai bagunçar bastante a história, a nossa ideia de história como um todo. Por quê? Ele vai falar a primeira coisa, que o aquecimento global, que está em voga aqui, né? Esse texto já é um pouco antes já de 2013, ele é causado, e ele traz um problema, porque sim, ele é causado por ações humanas. Então é a humanidade que está no centro disso. E não é um problema técnico ou político, mas ele também é um próprio problema para a ideia de história, para a disciplina de história, para a forma como os historiadores, como professores de história, pensam essa disciplina. Então essa já é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E vai falar que a disciplina de história, quando ele abre o texto, ela vai ter uma ideia que organiza toda a disciplina, que existe uma continuidade entre a própria experiência humana, do passado, do presente, indo para o futuro. Tá tudo ligado, né? Então, isso até um pouco a gente pensa como uma consciência histórica, que também pode cair na sua prova. Então, o nosso presente está conectado ao nosso passado e que vai também influenciar muito o nosso futuro. Só que a mudança climática, ela quebra essa continuidade. Ela quebra essa experiência compartilhada que passado, presente e futuro estão ligados. Por quê? Porque o aquecimento global, gente, ele vai acabar com a Terra e vai acabar com todo mundo. Então, basicamente, ele acaba com o nosso futuro. A gente só tem o presente hoje, o nosso passado não vai funcionar direito, e não existe futuro, porque vai todo mundo morrer, vai todo mundo acabar com a Terra. Vai acabar com as plantas, com os animais. Então, é essa a ideia aqui do aquecimento global, do antropoceno que coloca em prática no nosso horizonte. Não existe, na realidade, um horizonte. A gente entra nessa contradição, né? Da mesma maneira que a gente pensa para ver o futuro, a partir do nosso presente, a gente consegue também lembrar do passado, mas quando a gente lembra do passado para pensar o futuro, ele não funciona porque ele não existe. A gente não tem mais o exemplo daquela história Magistra Vitae, que é aquela história dos exemplos. A gente não precisa mais aprender com os exemplos do passado, porque não vai ter um futuro. Então esse é o problema que o Chakrabarty está falando aqui pra gente nesse texto. E ele vai falar de 4 teses principais, eu vou explicar essas 4 teses aqui de um jeito bem sintético para você nesse artigo. Primeira coisa, quando ele vai falar de tradição ocidental, ele vai falar que sempre o Ocidente ele separou 2 coisas, a história humana e a história natural. A história humana é aquela história que a gente conhece nas aulas de história normais, a gente dá uma aula focado ali das pessoas, né? Você vai lembrar aqui do Mark Bloch falando do ogro que fareja carne humana, né? Que é a história das pessoas. A história natural, até se for pensar no Museu de História Natural, tem bichos, insetos, plantas. A história que a gente trabalha como historiador, como professor de história, é a história das pessoas. Então, por exemplo, na faculdade de história a gente faz uma história dos gorilas? A gente não faz, porque não existe humanos ali. A gente faz uma história
das pessoas. Então, a história humana, ela é feita por humanos, ela é feita com intenções, com liberdade, com sentido, com agência. E a história natural é uma história muitas vezes repetitiva, lenta, é uma história das posições geológicas, é uma história... E aí vamos pensar aqui com o Fernando Braudel, com aquela ideia de longa duração, né? Quando ele vai falar ali do Mediterrâneo, do Filipe II. Então é a história das montanhas, dos mares. Então é uma história muito longa. E o Chaka Pratt vai mostrar um texto que, olha, que isso aqui tem que começar a se misturar, para a gente entender e enfrentar o problema do antropoceno, do aquecimento global, do fim da natureza, do aquecimento dos mares, do derretimento das calotas polares. E aí ele traz o Collingwood, que é um historiador, um filósofo da história muito importante, que ele vai falar que a natureza não tem interioridade. Ou seja, ela não é específica, ela não é própria, ela não tem algo próprio dela, não tem algo humano. E o historiador só se interessa o que é socialmente construído, não pelo corpo biológico. Não se interessa pela biologia, não se interessa pelo DNA, mas só o que é feito, sei lá, por comunidades, por grupos sociais, revoluções. Isso é uma questão importante, né? Que os historiadores e historiadoras têm rejeitado muito essas explicações biológicas. A gente não explica por que um rei fez tal coisa pela biologia, pela psicologia dele, necessariamente. A gente tenta sempre buscar causas sociais, econômicas, políticas, culturais. E aí o Chaka Pratt vai falar que isso também é um problema para a própria disciplina. E qual é a novidade do antropoceno, gente? Os cientistas afirmam que nós, humanos, somos agentes geológicos. Ou seja, a gente não só trabalha no... A gente consegue impactar todo o ambiente, toda a Terra. A nossa mineração consegue acabar com montanhas rapidamente. Nós conseguimos destruir rios gigantescos, mudar eles de posição. A gente consegue impactar toda uma fauna, toda uma flora. A gente consegue acabar com florestas inteiras. E isso a gente pode transformar rapidamente uma região verde em um deserto. Então os humanos se tornaram agentes geológicos aqui, impactando nesses ambientes que demoravam muito para mudar. Para uma montanha ser diminuída, ser baixada, demora assim milhares de anos. Agora com a mineração extrativista gigantesca que a gente tem no Ocidente, no Oriente também, rapidamente você consegue destruir uma montanha para conseguir minério. A gente consegue extinguir uma espécie rapidamente. Isso é uma coisa que o Chaka Pratt fala que não existia antes, principalmente da primeira revolução industrial e da segunda. Essa aqui é a Pipinha, gente, está aqui comigo assistindo nossa aula. O antropoceno também ele vai modificar a maneira, a história da modernidade e da globalização, a maneira que a gente pensa as grandes narrativas. Por que ele fala? Ele fala que todas as narrativas que estão ligadas à modernidade, sejam socialismo, comunismo, sei lá, principalmente a partir da primeira Revolução Industrial, todas as revoluções, as guerras, essas mudanças, sempre consumiram muita energia. Sempre precisou de carvão, de gás, de petróleo, e tudo isso causa uma degradação gigantesca no ambiente. Para conseguir ter carvão mineral, você tem que cavar e abrir um buraco inteiro para conseguir esse minério. E assim, esse período de 1750, que é o período da primeira Revolução Industrial, é um período que, ao mesmo tempo, é a era da liberdade. Aí tem iluminismo, revoluções. A gente pode pensar também que essa era da liberdade é bem limitada, porque você teve um aumento da escravidão gigantesco, né? Ou a gente conhece também como segunda escravidão. E também é o início do antropoceno, que é justamente no período da maior liberdade humana, é o período que a gente começou a degradar mais o meio ambiente, a acabar mais com a natureza. E assim, esse poder geológico, ele é, basicamente, o custo da nossa liberdade. E assim, para sair justamente dessa crise, o Chaka Pratt ele vai defender, até mesmo parece meio contraditório, mas faz bastante sentido, para a gente conseguir sair dessa crise geológica que foi ocasionada pela era da liberdade, pelo iluminismo, pela Revolução Industrial, que nos abriu espaço, abriu o tempo para a gente fazer outras coisas. Então foi na Revolução Industrial que começou a ter mais energia disponível para a gente poder criar uma iluminação a gás, elétrica, eficiente. Isso permitiu que a gente estudasse mais, fizesse coisas à noite, no escuro. Ao mesmo tempo que degradava o ambiente, permitiu a gente ter mais tempo de estudo, por exemplo. E aí o que ele fala? Olha, parece um paradoxo, mas o jeito da gente sair dessa crise é que a gente precisa ter mais razão, mais iluminismo, mais ciência. E isso aqui é um problema porque a política que precisa para ter tudo isso, a política econômica, a política em si, ela não vai se basear nos critérios racionais. Tem prazos muito curtos,
quer agradar boa parte dos eleitores do mercado e não necessariamente quer pensar lá para frente, que é o que exige para lidar com o problema do antropoceno, um pensamento de longo prazo. E essa ansiedade que é produzida, a gente não consegue mais, porque a crise climática ela produz uma ansiedade muito grande. A gente não consegue, a gente sempre está com medo do mundo acabar. A gente não consegue mais se mexer, a gente não quer mais ter filhos, a gente não quer mais trabalhar porque a gente acha que o mundo vai acabar. E acaba com o nosso futuro. A gente não consegue mais ver o futuro, pensar numa solução. A gente fica imobilizado, preso. E a gente não quer mais fazer nada. Porque a gente sabe que vai acabar todas as coisas. E aí o Chakrabarty vai falar que a gente precisa começar a dialogar entre história do capital e história da espécie humana. Primeiro, ele vai defender que existe uma necessidade de criticar o capitalismo. O antropoceno, essa destruição do meio ambiente ocasionada pela humanidade, essa interferência, está ligada à industrialização no Ocidente, às desigualdades. Só que aí, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que países industrializados, e até isso aqui já vai estar naquela questão, os países industrializados do norte global, Europa, Estados Unidos, agora China, Austrália também, são países que se industrializaram primeiro, Europa e Estados Unidos, e com certeza causaram muito mais danos ao meio ambiente, tiveram muito mais impacto geológico do que necessariamente os países do sul global, Brasil, América Latina, que impactaram menos geologicamente. Então também tem essa crítica, né, que a gente vai ver no texto. Só que só a crítica ao capitalismo não é suficiente, porque a crise climática ela tem algo que é para além do capitalismo, que não é só acabar com o capitalismo, só fazer essa mudança econômica, que vai necessariamente resolver. Porque a gente está lidando com questões que são muito mais profundas. Mudança do clima, aquecimento global, derretimento das calotas polares, destruição das florestas. Então, se a gente vai, por exemplo, acabar com o capitalismo e colocar o socialismo, como é que o socialismo vai ter que enfrentar esse problema também? Vai ter que enfrentar um problema econômico muito forte. Vai todo mundo ter que lidar com o aquecimento, com a mudança da natureza, com a destruição dela. E é por isso que o Chakrabarty ele fala que a gente tem que pensar os humanos como espécie. Algo que os historiadores eles não conseguem fazer direito. Porque a gente acha que pensar a gente como uma espécie, com questões biológicas ligadas à natureza, aos animais, à flora, isso é algo muito essencialista, é muito biológico, a gente lida com coisas sociais, construções sociais diferentes. E isso E aí o Chakrabarty ele critica essa ideia, fala, olha, pensar uma espécie não é algo necessariamente essencialista, não é algo fixo, mas algo que muda bastante. A nossa ideia de espécie muda bastante. A gente está discutindo ultimamente o pós-humanismo, que são para além da espécie humana, né? Os robôs, os animais, a história dos animais, a história ambiental. Então eu falar que a ideia de espécie ela também muda. E a gente precisa entender essa ideia de espécie para entender nós ligados nesse ambiente da natureza, geológico como um todo, com a Terra, né? E aí ele vai falar que a gente precisa unir uma história natural, nesse caso, com a história social. Uma história que nós estamos acostumados a fazer com a história da espécie, dos animais, da natureza. A gente pode pensar na história ambiental, pode pensar em outros tipos de história. Então ele fala que a gente tem que ter uma história do capital, que é uma história contingente, pode mudar, uma história que tem muita política, que é uma história recente, moderna, mas também com uma história da espécie. Uma história que leva em consideração a geologia, a natureza, os mares, os oceanos. Tudo isso para a gente entender como que a gente se liga com esses ambientes. E qual que é o limite da compreensão histórica que o Chakrabarty está falando aqui? Ele vai falar que, na tradição da história como ciência, do Will Dewey, do Collingwood, que ele já citou antes, eles se baseiam na revivência da experiência alheia. A gente se coloca no lugar dos agentes do passado, a gente tem empatia para aqueles grupos, para aqueles povos que viveram no passado, a gente se coloca no lugar deles para pensar aquele contexto. O problema é que a gente consegue experimentar e ter essa experiência de pessoas do passado. A gente consegue, por exemplo, tentar se colocar no lugar, o historiador faz isso, tentar se colocar no lugar das pessoas que viveram o dia do fico aqui no Brasil. Ou que estavam lá na cabanagem, entender a visão de mundo delas. O problema é que a gente não consegue fazer isso como espécie. E claro, você pode defender que existia toda uma ideia no iluminismo, do humanismo, tudo, mas mesmo assim ele não atingia todo mundo como espécie. É reconhecer que a gente é mais uma espécie também nesse mundo natural.
que a gente não tem um superpoder, que a gente é superior aos outros seres, às outras espécies. É entender o nosso lugar como espécie, como um agente biológico. E isso é uma coisa importante. E isso está no limite da compreensão histórica. A gente tem que repensar a disciplina. A gente tem que entender, por exemplo, vamos pensar uma revolução, tem que entender também os impactos ambientais nos animais, na flora, na fauna. Como isso também muda a gente. E claro, tem muitas pesquisas que já são feitas sobre isso. A história ambiental é uma área importante disso, mas a gente tem que avançar mais, né? Eu não tive, por exemplo, história ambiental na faculdade. Não sei se você teve. Escreva aqui no comentário se você teve história ambiental. E aí, acaba que o antropoceno ele vai confrontar com um universal negativo, tá? Que é uma catástrofe que é para todo mundo. Todo mundo vai sentir o fim do mundo. Todo mundo vai sentir o fim da natureza. Não importa se é rico ou se é pobre, vai todo mundo acabar. Claro, talvez as pessoas com mais poder aquisitivo vão conseguir remediar mais isso. Mas a ideia aqui é dizer que todo mundo, como espécie, como um todo, vai sofrer com o aquecimento global. Então isso vai impactar em todo mundo. E esse é o nosso horizonte. A gente tem que entender que o aquecimento global, que o antropoceno, ele vai atingir todas as espécies de seres vivos. E até não vivos, provavelmente. E esse universal, ele não é hegeliano, ele não é do capital. Ele é um universal que ele escapa à nossa capacidade de experimentar o mundo. Porque a gente não consegue nos ver e ver os outros como uma espécie. E claro, a gente, ele está falando aqui principalmente do mundo ocidental. Mas existem povos originários que já fazem isso há muito tempo. Que se experimentam também como espécie. Tá? A gente não pode também generalizar com todo mundo. E a gente tem muito a aprender com esses povos, com povos tradicionais. Então, isso ou até mesmo com outras filosofias, né, de vida do mundo. Então, isso é uma coisa importante. Mas ele está falando que esse mundo ocidental moderno, ele não consegue ele se entende separado da natureza. Os humanos e a natureza aqui. E a gente tem que dominar a natureza. O Chakrabarti está propondo aqui que a gente tem que entender e a gente como parte da natureza, dos animais e do planeta Terra. E a síntese aqui dessa nossa pequena aula é que o antropoceno ele não é necessariamente só geologia, mas ele é um problema, a própria ideia de história. E por isso que historiadores têm que pensar o antropoceno. As pessoas, os humanos, se tornaram agentes geológicos capazes de mudar toda essa fisionomia da Terra. E essas narrativas de liberdade, elas, pra gente poder se libertar, elas gastam uma quantidade gigante de energia e acaba tirando, não a liberdade, mas a possibilidade de existência das outras espécies, dos animais, da flora, das florestas, da terra, dos micro-organismos. E a gente precisa juntar essa história do capital moderna, essa história econômica, política, com a história da espécie, da história natural. A gente tem que ter um diálogo com a galera da biologia, com a galera da geologia. Tudo isso para a gente entender e reviver essa experiência de espécie humana, que é uma coisa que a gente não consegue mais pensar. E agora a gente vai entrar no texto justamente aqui da questão do Prof. História. É um texto muito legal que está lá no blog do Café História. Eu sugiro que você leia o Café História. Vai estar aqui também no link aqui embaixo para esse texto, que é do professor Marcos Vinícius. É um texto muito legal. Leia, um texto que é muito bom. E é bom você ficar de olho no Café História, que é o maior blog de história que a gente tem no Brasil. E tem muitos textos lá que podem cair na sua prova do Prof. História. Então é bom você dar uma lida, consultar todo dia. E aí, o que o professor Marcos Vinícius está falando do antropoceno? Primeira coisa, ele vai citar o historiador David Christian para falar que a gente está vivendo uma grande história, um big history. É uma nova escala temporal quando a gente pensa no antropoceno. Porque é uma ideia de bilhões de anos. E mostra como que a ação humana, depois da Revolução Industrial, ela foi muito rápida, ela foi muito recente, muito explosiva, e conseguiu transformar bilhões de anos de história. É muito legal essa ideia de Big History. E que a gente tem um novo sentimento com o tempo, porque o antropoceno ele vai alterar de novo a nossa relação com o futuro. O futuro ele era marcado antes pela ideia de progresso, de evolução, a gente vai melhorando. Agora, o nosso futuro, ele nem é sequer pensado. É um futuro de catástrofe, é um futuro de derrota, de fim, de finitude. Então, tudo isso é importante que a gente tem que repensar o jeito até da gente pensar a disciplina histórica.
Se a história ela sempre foi pensada para a gente viver no presente, aprender com o passado para pensar o futuro, alguma coisa vai ter que mudar nisso. Porque a gente não tem mais futuro. E o que é mais interessante aqui do texto do professor Marcos Vinícius é que ele vai citar um livro muito bom, que é a coletânea do Antropoceno, do professor Rodrigo Turim e Walter Lowand, que vai tentar descolonizar essa ideia de antropoceno. Por quê? O conceito de antropoceno ele foi feito no norte global, por europeus, por pesquisadores dos Estados Unidos. Só que esse conceito é muito eurocêntrico e universalizante. Eurocêntrico porque é focado a partir de uma visão europeia dos Estados Unidos para os outros povos e trata como se todo mundo participasse, ou seja, universal, como se todo mundo participasse com a mesma perspectiva, tivesse a mesma participação, o mesmo peso no antropoceno. Ué, e não tem. E não tem. O que tem a ver, sei lá, comunidades originárias aqui na América Latina com o antropoceno? Ou a gente mesmo aqui num país que é subdesenvolvido, a gente tem uma pegada de carbono, a gente polui menos, impacta menos do que o norte global. O norte global, a Europa inteira abusou enormemente para se industrializar, abusou da natureza, acabou com a natureza para conseguir ter armas, armamentos, para conseguir invadir outros povos, para conseguir invadir a Ásia, invadir o continente africano, matar um monte de gente. Até mesmo quando chegou aqui em 1500, destruiu a natureza, destruiu várias espécies. E aí a culpa é nossa também? Os povos do sul global que foram colonizados? A gente tem a mesma responsabilidade que os europeus? A gente tem a mesma responsabilidade que os Estados Unidos? E eles vão fazer uma série de referências que é muito importante. O antropoceno ele tem a ver com essa ideia do homem, né? E assim, parece que é uma única humanidade, mas não é. Porque esses povos da Europa, os povos dos Estados Unidos, o branco estadunidense, o colonizador, ele via os povos indígenas dos Estados Unidos como não humanos, como inferiores. Os europeus, eles vinham e fizeram um tráfico de escravizados gigantesco no mundo porque eles viam os escravizados como inferiores, como não humanos. Então essa ideia de humanidade, ela não é única. Isso não exime a gente de também ter que lutar contra o aquecimento global. Mas não é a mesma responsabilidade. Não dá para falar que todo mundo participou disso de forma igual. A outra questão é que essa ideia de humanidade, de desenvolvimento, não é universal. Ele não deve ser tratado como algo universal, não é totalizante, não é igual para todo mundo. A outra questão é que essa perspectiva de tentar universalizar com essa ideia de antropoceno, essa ideia europeia, ela vai colocar histórias que são desiguais e vai colocar a mesma responsabilidade entre aquele que colonizou e aquele que foi colonizado. Então, assim, veem os europeus, veem os Estados Unidos, exploraram todos os nossos recursos e a gente é culpado também igual. E por fim, assim, essa catástrofe climática, essa catástrofe da natureza, das espécies, já é experimentada por muitos povos. Por povos do continente africano, por povos aborígenes na Austrália, por povos originários na América Latina. A gente já experimenta isso há muito tempo, não é algo novo de agora. Então, desde a colonização, então tem que ser esticada essa data. Desde 1500 para frente, esses povos sentem isso. Aqui está o perfil do professor Marcos Oliveira, que escreveu o texto, que está na questão. Sugiro que você siga ele. O trabalho do professor Marcos é excelente. Nas redes sociais também ele produz muitos textos muito bons, que podem te ajudar também a estudar por história. Principalmente textos de educação. E eu queria, antes de começar a falar sobre a questão, te convidar a conhecer o nosso material, o Dominando Prof. História, que é onde eu tirei essa questão aqui. O Dominando Prof. História é um e-book completo com várias sugestões para você estudar para a sua prova do Prof. História. Tem sugestões de livros, de podcasts, de aulas, sugestões para fazer a prova escrita e tem todas as questões disponíveis do Prof. História para você poder fazer, divididas por eixos ali do próprio Prof. História e mostra também os índices de recorrência dessas questões para você conseguir estudar. Você consegue baixar esse material e fazer as questões. E logo mais a gente vai ter também nosso curso focado em conteúdos para o Prof. História. O link na descrição tá aqui embaixo, tá? Você dá uma olhadinha no Prof. História. Super recomendo você conhecer o nosso material especializado, preparado justamente para você ser aprovado, igual a gente aprovou vários alunos aqui no Prof. História.
E eu queria agora fazer a questão com vocês. Essa questão justamente vai falar o seguinte sobre o antropoceno, vai trazer esse trecho aqui para a gente discutir. Vamos primeiro ver a pergunta, que é o jeito mais fácil que a gente tem de conseguir fazer essas questões do jeito mais rápido para sobrar tempo para você poder fazer a prova escrita. O texto apresenta o conceito de antropoceno como uma forma de organização temporal da história e critica o seguinte aspecto. Então está falando o seguinte, olha, o texto está criticando qual aspecto? Letra A, necessidade de marcos factuais. Olha, isso aqui, talvez marco factual não seja a principal questão aqui do antropoceno. Eu não marcaria essa. Variedade de trajetórias sociais, permanência de ideias totalizantes, recorrência de impactos ambientais. Talvez também a D seja bem equivocada. Talvez o conceito de antropoceno não vai criticar a recorrência de impactos ambientais. Na realidade, talvez pode até reafirmar esses impactos ambientais. Vamos ver agora o texto. No início dos anos 2000, o químico Paul Crutzen e o biólogo Eugene Stormer sugeriram um nome para descrever uma possível nova era geológica, o antropoceno. Para os cientistas que defendem essa teoria, a invenção da primeira máquina a vapor em 1769 marcou o início do antropoceno, ou seja, a era dos humanos, em razão dos efeitos da industrialização nas sociedades e nos modos de funcionamento do planeta. Embora criado no campo da ciência da natureza, o antropoceno ganhou destaque nas humanidades. Ao usar o termo anthropos, palavra derivada do grego que significa homem, é possível pensar em uma única humanidade capaz de alterar as condições climáticas. No entanto, as concepções políticas e culturais que deram origem ao antropoceno foram criadas no continente europeu, durante o processo de colonização iniciado no século XVI. O homem europeu torna-se a medida de todas as coisas, e com isso, a natureza e os povos considerados inferiores passam a ser considerados como recursos a serem explorados. Assim, para os povos africanos e indígenas, a catástrofe que tememos para o futuro já ocorreu uma vez que as conquistas e colonizações trouxeram consigo a destruição de condições de vida criadas por práticas ancestrais. Olha só o que o texto está falando aqui, e essa aqui é a chave mais importante do texto. O antropoceno ganhou destaque nas humanidades. Ao usar o termo anthropos, palavra derivada do grego que significa homem, é possível pensar em uma única humanidade capaz de alterar as condições climáticas. Então, ele está falando essa frase, olha, se a gente pensa o antropoceno, anthropos, homem, como se fosse a humanidade, o homem, a única capaz de alterar as condições climáticas. No entanto, já tem uma coisa aqui negativa, né? Contrária. As concepções políticas e culturais que deram origem ao antropoceno foram criadas no continente europeu. Ou seja, a industrialização, a colonização foram criadas no continente europeu. Durante o processo de colonização iniciado no século XVI, o homem europeu, não era um homem aqui do sul global, não eram os indígenas do Brasil, os povos do continente africano, é o homem europeu. Torna-se a medida de todas as coisas. Ou seja, ele é o parâmetro de tudo. Ele é o total, ele é que está o certo, ele que tem a razão universal. E com isso, a natureza e povos considerados inferiores passam a ser considerados como recursos a serem explorados. Assim, para os povos africanos e indígenas, a catástrofe que tememos para o futuro já ocorreu, uma vez que as conquistas e colonizações trouxeram consigo a destruição de condições de vida criadas por práticas ancestrais. O que ele está falando aqui, gente? Ele está criticando essa ideia de que o antropoceno, ele foi criado pelos europeus. E que os europeus, eles se tornaram a medida de todas as coisas. E agora essa ideia de antropoceno, ela justamente está falando que todo mundo tem responsabilidade sobre isso, a humanidade como um todo. Mas a gente sabe que quem começou com isso foi um tipo de homem. Foi um tipo de humanidade. A humanidade europeia. Contra outra humanidade. Contra povos da África e da América Latina. E da Ásia também, mais pra frente. Então não é todo mundo. Não é total. E qual que é a resposta correta aqui, ó? Ele está criticando qual aspecto nesse texto? A necessidade de marcos factuais não fala de marco factual aqui. Ele menciona até 1769, mas não avança nisso. Variedade de trajetórias sociais, é isso que ele critica? Na realidade, ele está valorizando isso, né? Existem trajetórias na história diferentes aqui. As trajetórias dos povos indígenas, dos povos africanos, é diferente do homem europeu. Permanência de ideias totalizantes, é isso que ele critica no texto. Porque permanece na ideia de antropoceno a noção de que todos nós somos responsáveis pelo antropoceno, que a gente tem a mesma responsabilidade. E não realoca, não pensa que o antropoceno ele veio por causa da colonização da conquista. E o Deepesh Chakrabarty ele critica isso.
E nessa obra que o professor Marcos Vinícius ele se baseia, do Walter Lowand e do Rodrigo Turim, eles também criticam isso. Então já tem essa crítica que é importante. Recorrência de impactos ambientais, ele não está criticando isso, né? Gente, aqui é a letra C. Muito boa essa questão. Tem que ler o texto, tem que interpretar o comando da questão. Dá para responder só com o texto? Sim, dá para responder só com o texto. Mas tem que fazer uma boa interpretação, e é isso que a prova do professor pede de você. Uma boa leitura. Por isso tem que treinar. E é por isso que o e-book Dominando o Professor é tão importante. Para você treinar, fazer essas questões. E aqui eu queria deixar para vocês essa leitura de aprofundamento, que é o livro do Antropoceno, do professor Rodrigo Turim, do professor Walter Lowand, que vai justamente abordar essa temática que a gente discutiu aqui. Esses são textos que falam sobre racismo e crítica antirracista, sobre história indígena, história multiespécie, como abordar o antropoceno no ensino de história, que também é uma parte importante, que vai cair a sua prova do Prof. História em ensino de história. Então eu recomendo você também dar uma olhada nesse livro aqui, que é um livro muito, muito legal, muito bem escrito, eu gosto bastante. E eu tenho uma entrevista com o professor Walter Lowand no canal Atualizando Historicidades Plurais. Caso você queira também assistir entrevistando ele, a gente também discutiu bastante essas temáticas, ficou bem legal a entrevista. E pessoal, é isso nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado do nosso formato. Comenta aqui quais outras questões você tem dúvida para a gente resolver e fazer uma breve explicação, para a gente continuar avançando e fazer que vocês entrem, sejam aprovados no Prof. História. E eu, de novo, convido vocês a conhecerem o nosso e-book Dominando o Prof. História. O link dele está aqui na descrição. E também no nosso curso para aprender os conteúdos necessários para entrar no Prof. História. Lá vai ter aula sobre prova escrita, vai ter aula sobre dicas de como fazer a prova, vai ter vários conteúdos para fazer você entrar no Prof. História, que é um dos melhores mestrados profissionais para professores de história que a gente tem disponível. E eu queria agradecer por você ter assistido até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.